Na última live do canal Cristo Lúcifer, feita pelo mestre Bob Navarro, foi comentado muito relacionado a privatizações. O que é um absurdo, muitas pessoas defenderem a privatização, sabendo ou não sabendo da real situação, do papel fundamental do Estado, né? Tendo autonomia de gestão nas necessidades básicas e essenciais da cidadania. Que a gente sabe que o capital privado ele investe nas necessidades do consumidor, né? Nas necessidades do consumidor, visando o lucro. E o capital estatal, ele, antes de mais nada, deve visar as necessidades da cidadania, né? As atividades essenciais ali para uma boa gestão do coletivo, né? E eu fico assim, pasma com como que pessoas defendem as privatizações. Já começar, né? Porque já tem uma alegação aí, muitos alegam que é porque a gestão pública não funciona muito bem. Então, é melhor entregar para os gringos o capital aí, o capital não, os recursos naturais, que é o maior capital, os recursos naturais, os recursos de trabalho, os recursos acumulados de conhecimento, da biodiversidade, seja lá o que for, é melhor entregar para cá, para as mãos de gringo. Olha só que pensamento, olha só até onde vai, né? Até onde vai a capacidade do ser humano se alienar diante do cenário internacional. Se estatal não funcionasse na economia, a China não seria líder. Se você der um Google rapidinho ali, né, e pegar umas imagens de ranking de estatais de países, entre países, a China às vezes nem aparece, sabe por quê? Porque ela é absolutamente, né, o número de estatais que ela tem é absolutamente maior do que as outras, né? Ficaria desproporcional o gráfico. Então tem sempre um asterístico ali, sempre um asterístico, avisando que a China tem um número muito maior relacionado a estatais. E voltando ali nessa questão da necessidade da cidadania, né, dos serviços essenciais que o Estado deve suprir, o Estado não são os políticos, o Estado é a representatividade do Brasil em território, em todo o território, e essa representatividade tem, né, deve ter autonomia, deve ter soberania de gestão. Não é o político em si. Se você acha que deve privatizar por conta do político, comece questionando o próprio político que defende a privatização, né? Por que ele defende a privatização? Né? É porque ele se acha incompetente? Né? É porque a categoria deles se acham incompetentes? Vai uma boa reflexão aí. Por que os políticos defendem a privatização? É porque a classe política não sabe fazer uma boa gestão? Que tal a gente trocar então essa gestão? É muito mais fácil trocar uma gestão do que entregar os recursos naturais, vender ou fazer uma concessão de uso ali dos recursos naturais, dos recursos que o Estado deve ter autonomia para fazer uma boa gestão aí para, né, para todos, em todo o território nacional. E é isso. Fica essa reflexão.